Assim, pô, mas que trabalheira danada, velho, pra conseguir fazer um paralelo. Sendo que agora tem um paralelo inteligente, mas não tinha. Se você conseguir manter essa pessoa dentro da plataforma, obviamente a rede social vai entregar o seu conteúdo pra pessoa. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformando em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. E hoje, eu esqueci de me apresentando aqui, eu tenho que me apresentar. Eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta, Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre geração de conteúdo, posicionamento nas redes sociais por parte do profissional da área de elétrica, o eletricista. Bora lá? Bora. É isso aí, então vamos pra cima. Quero começar, Everton, com uma pergunta bem simples. Quais erros o eletricista ele comete na hora de postar algum post nas redes sociais com a intenção de atrair clientes? Tá. Bom, a gente tem que entender o seguinte, né? É muito comum quando eu vou criar um conteúdo, eu falar de coisas que eu gosto e falar do jeito que eu costumo ouvir ou que eu costumo consumir conteúdo. Então, eu acho que quando o eletricista ele vai criar um conteúdo para rede social, se não for o objetivo dele, mas a sua pergunta foi para atrair clientes, o principal erro é produzir conteúdo para outros eletricistas, né? É um erro isso? É um erro se ele estiver atrás de produzir conteúdo para atrair clientes, mas não é um erro querer produzir conteúdo para outro eletricista. O único problema é que quando eu faço isso, eu estou produzindo conteúdo para me transformar num influenciador digital. Sim. E não em um atraidor de clientes. Olha, atraidor, vai confundir aí, hein? Bom, então assim, o principal erro é não desenhar a persona, ou seja, o público-alvo de fato antes de fazer a produção de conteúdo. Quando a Sala da Elétrica nasceu, né? A primeira coisa que eu fiz depois de desenhar ali mais ou menos como seria o planejamento da empresa Sala da Elétrica, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar a persona. Então, imagina o seguinte, eu peguei e criei um conteúdo, um material, na época foi um mapa mental, onde eu coloquei ali o nome da pessoa, então, quem que é meu público-alvo? Quem é que vai personificar esse indivíduo? O nome era Edson. Eu tenho uma foto, eu tenho esse mapa mental ainda. Eu coloquei uma foto, ele procurei assim, ó, no Google, Edson eletricista. Caramba. E aí eu peguei, coloquei a foto desse Edson eletricista e eu comecei a escrever quem ele era. Então eu coloquei lá assim, eletricista CLT, trabalha na indústria, ele gosta de elétrica industrial, consome conteúdo de elétrica industrial, só que eu comecei a colocar algumas coisas mais demográficas. Casado, 2 filhos, na época eu coloquei, assistiu o programa Domingão do Faustão, ele ouve rádio para assistir futebol quando não é transmitido na TV aberta, ele, quando sai de casa, a esposa dele fala pra ele assim, desse jeito mesmo, a esposa dele fala pra ele assim, hoje você vai voltar no horário? Ou vai ter que fazer hora extra? Caramba. Eu também coloquei, quando ele está na roda de amigos, o que ele fala? Ele fala, a empresa depende de mim, sem mim a empresa não funciona, eu tenho que fazer hora extra pra ficar lá, pra empresa rodar direito. Quando tem férias coletivas, eu tenho que trabalhar, porque senão a empresa não funciona. Tá? Então eu coloquei tudo que passa, ou que naquele momento para mim fazia sentido, que era quem eu queria atrair na minha comunicação. Se a gente pega e faz esse overview de 10 anos, claro que mudou muito essa persona. Eu desenho a persona no primeiro momento e depois ela vai mudando ao longo do tempo. Sim, você vai conhecendo claramente o eletricista. Isso. E vou mudando algumas coisas, às vezes o meu posicionamento muda também, tá tudo bem, né? Agora, o que acontece? Ao longo do tempo, quem que a gente atraiu pro YouTube, pro blog, pros nossos treinamentos? A persona. O eletricista. Muito parecida ali, como você escreveu.
O eletricista industrial, que quer comandos elétricos, que quer CLP, que quer aprender a montar o painel. Aliás, se você não tá sabendo, a gente vai ter imersão de montagem de painéis agora, em abril. Fica atento pra você não perder, vai ser ao vivo, e eu não sei quando é que vai ser a segunda edição. R$17, eu não podia nem falar o valor, né? Já falei, já era. R$17 pra participar, galera. Não é possível que você não vai querer participar. O link vai estar na descrição, tá bom? Bom, mas onde eu quero chegar? Quando eu ia produzir um conteúdo para o Edson, eu produzia pro Edson. Eu só não escrevia o nome dele. Sim. Mas vamos supor, eu ia escrever um artigo do blog. Eu pensava no Edson como se eu estivesse conversando ou escrevendo uma carta para ele. Eu explicava como se eu estivesse explicando pro Edson. Quando eu ia gravar um vídeo no YouTube, eu fazia o vídeo como se eu estivesse gravando pro Edson. Uhum. Quando eu ia postar na fanpage, no Facebook, porque não tinha Instagram ainda, eu construía uma postagem, uma foto, tudo mais, como se estivesse mostrando a imagem, a foto para o Edson. E aí eu começo a atrair as pessoas com a forma com a qual eu me comunico. Então uma coisa que é importante entender é, o conteúdo gera a audiência. Sim. Se o meu conteúdo, qual que é o meu objetivo principal? Atrair clientes. Então eu preciso entender quem que é esse cliente, desenhar esse cliente e começar a me comunicar através do meu conteúdo para esse cliente. Sim. Quero me transformar em um influenciador digital? Aí o jogo muda. Aí eu vou desenhar um profissional que vai consumir meu conteúdo. Então, o principal erro é não definir a persona ali, a pessoa, o avatar. Não importa o termo que você usa, público-alvo, não importa. Mas é não definir para quem é que eu tô escrevendo. Sim, isso ajuda muito na hora de publicar ou não, de decidir ou não um conteúdo em si. Até porque, como você falou, quando você publica, quando você pensa no conteúdo diretamente para a pessoa, quando a pessoa assiste o vídeo ou lê o artigo no blog, ela pensa, caramba, ele escreveu para mim. Exato. É para mim, eu tô me identificando nesse texto. Exatamente. Eu tenho esses problemas aqui. Exato. Então deixa eu acompanhar até o final para saber como eu resolvo esse problema que ele tá falando aqui nesse vídeo. Exato. E outra coisa, vamos supor que eu vou atrair clientes. Então eu vou começar a produzir conteúdo fomentando um avatar, uma persona, um público-alvo que seja meu cliente. Vou desenhar um cliente aqui, vamos desenhar um cliente? Me ajuda aí, vai. Vamos imaginar o seguinte, meu cliente é, via de regra, um dono de um apartamento, Uhum. de 80 a 140 metros quadrados. Uhum. Ele é casado, é um homem casado, a mulher ajuda na tomada de decisão, ele tem 2 filhos, gosta de tecnologia, Sim. pensa em ter um carro elétrico, ele trabalha no escritório, às vezes ele faz home office, Uhum. então ele está em casa muitas vezes trabalhando, e às vezes ele trabalha no escritório, na empresa onde ele trabalha. Então eu tô desenhando a persona, certo? Certo. Mora em uma capital, cidade mais movimentada. Bom, beleza. Aí desenhei a persona, vou criar um conteúdo. Aí eu vou falar, por exemplo, de reforma de instalação elétrica. Quando eu vou criar esse conteúdo, aí eu falo, por exemplo, vou refazer o quadro de distribuição geral. Eu vou usar alguns termos de conexão com esse público. E aí eu começo a mostrar, olha só, nesse apartamento aqui, tal, não sei o que, o quadro de distribuição, e aqui começo a usar alguns elementos que eu desenhei para minha persona, que é, na verdade, elementos que vai fazer com que quem vive aquele contexto se conecte. Sim. Eu vou falar, por exemplo, essa pessoa gosta de tecnologia e ela quer uma casa automatizada, então eu vou usar isso, falar, nesse apartamento a gente colocou as persianas automatizadas, tal. Ah, eu não posso desenhar um dono de uma casa? Pode, pô, eu tô só colocando um exemplo. Uhum. E eu começo a trabalhar essa comunicação, essas palavras-chave, esses comportamentos da pessoa que eu quero atrair dentro da produção de conteúdo que eu estou fazendo. Sim. Aí o que acontece? Eu começo a ter o seguinte comportamento. Primeiro, eu
com o meu termômetro ali, eu entendo se eu estou ou não conseguindo atrair essa pessoa. Porque o que eu vou ter ali são pessoas chegando até mim, perguntando se eu faço, quanto que eu cobro, ou, recebi a indicação do seu perfil aqui de um amigo meu. Porque, se você parar para pensar, a gente não tem controle de fato como que o algoritmo do Google, com o Google Meu Negócio, como o algoritmo do Instagram, do Facebook, vai entregar o nosso conteúdo. Sim, até mesmo porque o Instagram, por exemplo, ele muda direto o algoritmo. Exatamente. Todo momento ele tá mudando, o Google também. Então, de uma forma você pode estar indo muito bem, aí o algoritmo muda, se você manter do mesmo jeito, pode ser que mude. Bruno, Não? a televisão, Brunão. Pode ser que mude, então comece a entregar menos seu conteúdo, então tem que estar atento ao algoritmo. É isso aí. E aí, o que eu tenho que entender é que dane-se o algoritmo. Como assim dane-se o algoritmo? Não é bem assim, né? Mas o que eu quero dizer com dane-se o algoritmo? Ao invés de você ficar procurando como é que o algoritmo se comporta para entregar seu conteúdo, você tem que procurar como é que aquela pessoa que você quer atrair quer ver o seu conteúdo. Sim, porque o algoritmo está pensando na pessoa também. Exatamente. A intenção dele é que a pessoa fica na plataforma dele. Exato. Se você conseguir manter essa pessoa dentro da plataforma, obviamente a rede social vai entregar o seu conteúdo para a pessoa. Perfeito. Porque quando eu falo assim, olha só esse apartamento aqui com uma cozinha que eu automatizei, coloquei pá. A pessoa que é dona de um apartamento, que tem uma cozinha parecida, ou que quer ter uma cozinha daquela, ou alguém que quer ter um apartamento, vai curtir, vai comentar, Sim. Vai interagir com o post. Aí o algoritmo vai funcionar para você, pô. Uhum. Então, a produção de conteúdo ela tem que estar atenta em o que eu quero comunicar e principalmente para quem Sim. eu quero comunicar. Não quer dizer que eu não possa fazer um conteúdo fora desse padrão, mas 80-20. Eu preciso ter a maior parte do meu conteúdo focado no meu objetivo principal. Sim. É atrair cliente? Vai sim atrair cliente. É me tornar um influencer na área de elétrica? Que tá tudo bem, também tem vários se transformando. Cara, então eu vou focar nessa parada. Sim. Porque senão você vai ficar fazendo assim, ó, olha só a ferramenta que eu comprei. Olha só como olha como é que eu faço a medição. Olha só. Não é esse o jogo. Quem vai querer ver isso aí é outro eletricista. Se esse é o seu público-alvo, você tá alcançando certinho. Ok. Agora, se esse não é o seu público-alvo, você tá alcançando a pessoa errada. Aí por isso que você tá aí falando, a rede social não serve pra atrair clientes. Exato. Ué, mas seu cliente não tá vendo seu conteúdo. Exatamente. Porque você não tá postando pra ele. Qual que é o sentido do seu cliente aprender como é que faz a medição de aterramento, por exemplo? Ele vai ver o vídeo não quero isso. Exato. Então, esses são os cuidados e os principais erros. Respondendo aí a sua primeira pergunta, quase que deu um podcast inteiro. Mas esses são os principais erros que o Eurídice acaba cometendo e o que ele deve se atentar aí na hora de construir essa comunicação. Sim, perfeito. Outra pergunta, Everton, é em relação... Deixa eu abrir aqui só para não falar besteira. Quais tipos de conteúdos o eletricista ele precisa produzir e publicar nas redes sociais para atrair clientes? O eletricista que quer focar no cliente final. Tá. Então, a gente costuma falar de 3 tipos de conteúdos. E eu não tô falando aqui de vídeo, imagem, carrossel, não é isso não. 3 contextos gerais aí de conteúdos. O primeiro conteúdo é o conteúdo que a gente fala que é de demonstração de capacidade. Então eu vou produzir conteúdos que são reviews antes e depois, fotos ou vídeos da minha execução do serviço, o serviço executado por mim e por minha equipe, de maneira com que eu consiga demonstrar que eu sou capaz de executar aquilo que eu me comprometo a executar. Então eu falo que eu faço automação residencial, eu vou postar conteúdos relacionados a isso, e dentro dessa postagem, dentro desse conteúdo, eu vou conectar com o meu público-alvo, com a minha persona, com o meu avatar ali. Segundo tipo de conteúdo, prova social, depoimentos dos meus clientes. Então aí eu tenho algumas observações. Lembrando que rede social, eu tenho várias. O Google Meu Negócio é rede social.
Sim. O Instagram é rede social. O TikTok é rede social. O Facebook é rede social. O WhatsApp é rede social. O YouTube é rede social. Então, dentro dessas plataformas aqui, eu tenho várias formas de publicar. No WhatsApp eu posso publicar ali no meu histórias do... Não é histórias, né? Status do WhatsApp. O WhatsApp é status. No Facebook eu tenho a postagem de vídeo, foto, tudo mais. Uhum. No YouTube o vídeo, tem a comunidade também, mas mais vídeo. E assim por diante. Então, eu tenho ali que coletar depoimentos dos meus clientes, e isso tradicionalmente, se você acompanha a gente aqui no YouTube, Instagram, onde quer que seja, aqui no Spotify, você já sabe que é muito importante você fazer essa aquisição de depoimentos. Uma das maneiras de fazer é a própria avaliação do Google Meu Negócio que o seu cliente deve fazer por você, Sim. né? E aí eu posso pegar esse conteúdo e postar nas outras redes sociais. Já tá lá no Google Meu Negócio. Uhum. Eu vou pegar isso e vou postar como se fosse um print, foto, imagem. Vou colocar no meu Instagram, vou colocar no meu TikTok, vou colocar e assim por diante. Sim. Agradecendo o meu cliente. Recentemente eu tava navegando aqui no Instagram, né? E tem um eletricista que ele organiza o Eletrofoot, que é o Lima. Aí ele postou no stories dele lá um print da avaliação que a cliente dele tinha feito para ele. No stories. Aí ele postou ali, agradeceu o cliente. Aí a pergunta que se faz, né? Mas ele agradeceu o cliente nos stories. O cliente avaliou ele no Google Meu Negócio. Será que o cliente segue ele no Instagram? Essa não é a intenção. Talvez sim. Mas essa não foi a intenção dele. Exatamente. Foi mostrar para o próximo cliente. Exatamente. Olha o que estão dizendo de mim. Uhum. E aí eu tenho um destaque no meu Instagram, onde todas as avaliações que eu posto nos meus stories, eu vou lá e jogo pro meu destaque. Clientes satisfeitos. Sim. Nossos clientes. Porque quem entrar ali dentro vai ver um monte de avaliação positiva. Uhum. Talvez ele não vai ler tudo, mas ele vai ver alguns e vai ver, caramba, positivo, positivo, positivo. Aí vai ver lá em cima, um monte. Exato. Uau. Passando aquele monte de grãozinho de areia ali, né? Uhum. Então, a parte de prova social é importante. Sim. Pessoas falando bem de você. Prova social. E aí, por terceiro, é um conteúdo instrucional, onde intencionalmente você ensina, mas o objetivo principal não é ensinar. Vamos supor, eu estou numa situação lá no apartamento do meu cliente, e nesse apartamento o meu cliente tinha um desafio. Sei lá, vamos supor que fosse ele queria automatizar a persiana da cozinha. Uhum. Aí ele pediu pra você, você foi lá e fez. Você faz um conteúdo mostrando isso. Olha só, eu estava aqui conversando com o meu cliente, ele perguntou pra mim se dava pra fazer tal coisa, e aí a nossa solução foi fazer dessa maneira aqui. E tal, aí você ensina. Uhum. Só que esse conteúdo, você põe os elementos da sua persona ali dentro. Ó, tô aqui no apartamento do meu cliente, e pá, e pum, tá. E aí eu mostro como é que eu fiz para resolver esse desafio. Eu coloquei aqui um motor inteligente da marca ZM Smart XPTO. Eu coloquei aqui um interruptor inteligente da Stack. Não sei, você vai colocar ali os elementos e vai ensinar como você fez. Mostrar. Esse conteúdo ele tem como objetivo mostrar para o seu cliente que você tem a capacidade de execução também, que parece que é o primeiro tipo de conteúdo que a gente havia falado, mas principalmente que você consegue instruir o cliente na tomada de decisão. E aí você posta esse tipo de conteúdo também. Esses 3 tipos de conteúdos, demonstração de capacidade, prova social e instrução, ele tem um poder danado. Sim. Porque eu consigo atrair pessoas que têm interesse nesses elementos, nesses conteúdos. Eu consigo reter pessoas que se conectam com aquilo. E se você fez o trabalho de casa direitinho, você vai ter ali clientes
potenciais clientes, futuros clientes e indicadores do seu serviço assistindo seu conteúdo. Sim. E aí que vem o ponto da história. Não importa se você tem 10 mil seguidores. Até importa para geração de autoridade. Sim. Mas não é o mais relevante ter milhares de seguidores se nenhum deles quiserem contratar o seu serviço. Exato. Se todos estão lá porque são eletricistas te acompanhando. Exato. De novo, a não ser que seja esse o seu objetivo. Sim. Né? Então, esses são os 3 tipos de conteúdos que eu tenho que me atentar em produzir e postar com regularidade. Perfeito. E o eletricista tem que entender também que, por exemplo, o de depoimento, ele não vai viralizar como, por exemplo, pode ser o de instrução. Talvez, provavelmente o de instrução, ele vai ser melhor. Exatamente. Porque o de depoimento é mais para aquele cliente que tá pensando já em fechar com você, e esse não é a maioria. Não. Então, agora o de instrução, ele vai alcançar bastante gente, mas não necessariamente aí ele vai vender bastante. Não. Mas, quando ele vê o de instrução, ele pode entrar no seu perfil, aí vê um monte de depoimento. Opa, já aumentou a chance dele fechar com você. Exato. E aí tem um detalhe em relação à postagem de conteúdo que eu quero abordar aqui. Pesquisa aí, pessoal, sobre SEO. SEO. Porque o que está acontecendo hoje? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui está alinhado com as redes sociais. Quando eu vou postar um conteúdo no TikTok, no Instagram, não importa, eu tenho que escrever uma legenda. Um texto que vai abaixo do meu vídeo, que vai abaixo da minha imagem, só nos stories que não tem. Mas na produção de conteúdo, no feed, precisa escrever alguma coisa. Uhum. Você pode optar por não escrever. Mas é inteligente a sua parte que você coloca algumas informações. Sim, ainda mais agora que os vídeos curtos das redes sociais estão aparecendo no Google. É exatamente por isso. Então, pesquisa um pouco sobre essa parte de SEO, porque o Google está indexando na pesquisa, nas respostas ali das pesquisas, conteúdos do Instagram e do TikTok. Uhum. Então, use as palavras-chave que você já usa no Google Meu Negócio dentro das legendas que você está construindo para os seus conteúdos de, principalmente, TikTok e Instagram. Sim. Fica atento nisso. Sim. Ainda mais, tipo, uma coisa que eu vivi isso. Eu acompanhava uma menina nas redes sociais que era dona de uma loja, um e-commerce, de relógios. Achava bem legal o conteúdo dela. Porque ela não falava do relógio, ela falava de empreendedorismo. Legal. E é um assunto que eu gosto. E aí eu tava um dia procurando um presente pra minha hoje esposa, mas na época namorada. Tava procurando e pensei, relógio. Eu não pensei nessa marca ainda. Pesquisei no Google, relógios. Fui lá procurando. Uma hora eu vi a loja dela. E no meio de um monte. Desconhecida, não conhecia. Marca dela eu conhecia. Comprei na loja dela. É isso aí. Assim, pesquisando no Google. Mas eu conheci nas redes sociais. São... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, Exato. assim, você vai marcando presença ali, né? Vai marcando presença. Então, vamos supor, uma pessoa que vai reformar o apartamento, vai automatizar o apartamento, vai fazer alguma infraestrutura, pode ser que ela faça isso de urgência, né? Uhum. Mas a maioria das vezes a pessoa tá ali pesquisando faz tempo. Sim. Então se ela tá ali pesquisando e dando uma olhada, qual marca eu uso e não sei o que e tal, e começa a encontrar o seu perfil, quando ela for tomar uma decisão, vai ser muito mais fácil ela tentar te contratar, porque as pessoas contratam pessoas que são familiares, que são conhecidos. Uhum. Por que você acha que as indicações geram tanto resultado para você? Sim. E Então, postar nas redes sociais cria essa familiaridade. Exatamente. Perfeito. Imagina a pessoa colocando lá várias piscinas que ela fez o painel e automatizou. Olha aqui, o cliente queria automatizar essa piscina, fiz esse painel aqui, ó. Olha como ficou linda a cascata, fiz isso, olha que legal, tal. E posta vários vídeos assim. Alguém que tem uma piscina
em casa, ou um síndico que é automatizar e colocar uma cascata, vai ver esse vídeo e vai falar, opa, vou chamar ele. Tô É isso vendo aí. vários vídeos dele, tô gostando, vou chamar ele. É isso, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Perfeito. E um eletricista que ele deseja ser influenciador, ou seja, ele quer influenciar outros eletricistas. Como que seriam os conteúdos? Seria no mesmo tipo ou seriam diferentes? Então, aí quem que é minha persona, né? A persona são outros eletricistas. Uhum. Só que tem um detalhe importante. Por que uma pessoa quer ser influenciador? Qual é o objetivo final? É uma pergunta. Vixe. Ela consome aquele conteúdo, gosta e quer alcançar pessoas que também gostam desse conteúdo. Qual o objetivo final? Vender pra vender publicidade? Vender publicidade. Certo? Certo. Então, presta atenção. Eu quero me tornar um influenciador. Então, eu quero atrair bastante profissionais na minha rede, no Instagram, no TikTok e tal, porque, de alguma forma, eu quero que as empresas me notem e que as empresas queiram fazer parceria comigo. Uhum. Então, eu tenho que ter a minha persona de consumo de conteúdo, que é o eletricista. Então, eu vou desenhar minha persona. Só que, olhando quais são as empresas que eu quero que se aproximem de mim depois. Uhum. Então, ele pode fazer essa lista mesmo. Com certeza. Com certeza. É até inteligente dele fazer essa lista. Com certeza. Que ele já vê que tipo de conteúdo eles gostam. É. Porque aí eu vou ser intencional, pô, né? Uhum. Então, olha só. Eu quero que a Stack se aproxime de mim. Eu quero que a Schneider se aproxime de mim. Eu quero que a Finder se aproxime. O que eu vou fazer? Vou começar a produzir conteúdos. Vou desenhar minha persona. Vou começar a produzir conteúdos. E eu vou utilizar essas marcas na minha comunicação inicial. Sim. Vou começar a utilizar essas marcas como gancho. Eu vou começar a utilizar essas marcas como ponto de referência. E é por isso que eu começo a fazer conteúdos mostrando não só uma marca, mas algumas. Porque eu também não posso demonstrar uma espécie de exclusividade. Uhum. Ainda mais no momento em que ainda não tem as parcerias. Sim. Então, intencionalmente, eu misturo nas minhas... Olha, eu ensinando a galera a fazer as coisas aqui, né? Eu coloco várias marcas dentro da minha comunicação e até alguns concorrentes juntos, Uhum. para que eu consiga mostrar ali e tal, mas eu sempre vou evidenciar marcas que eu queira que lá na frente esteja próximo de mim. Sim. Pra chamar atenção. Para chamar atenção, né? E aí, eu vou começar a produzir conteúdo com essa finalidade. Uhum. Quais tipos de conteúdos? São os mesmos tipos de conteúdos. Só que aí o que acontece? Eu não tenho depoimento, né? Nesse momento não. Nesse momento não tenho depoimento de clientes. Então eu vou fazer conteúdos. E aí hoje, né, como tem muita gente, muitos influenciadores, muitos conteúdos, o que eu faço? Eu vou lá no YouTube, vou no TikTok e vou no Instagram e eu pesquiso quais são os principais conteúdos e que mais deram engajamento e viralizaram desse tipo de pessoa que eu quero me tornar. Sim. E aí eu começo, opa, calma aí, esse cara, ele faz exatamente o que eu quero fazer. E é patrocinado pela marca que eu desejo. Quais são os conteúdos que ele fez que teve muito engajamento e que eu posso remodelar? Uhum. E fazer um parecido. Eu pego lá 3, 4, 5, 6 conteúdos que foi feito e eu vou refazer esses conteúdos, mas do meu jeito, do meu perfil. Com sua identidade. Com a minha identidade. E aí eu olho principalmente os comentários desses conteúdos. Que com certeza ele deixou alguma coisa passar. Exato. E alguém tá ali comentando. Exato. E sobre tal coisa. Exato. Aí eu respondo as perguntas que foram feitas nos comentários. Ah, mas você esqueceu de falar tal coisa. Uhum. E isso aqui. Mas e se acontecer tal outra coisa? Sim. Um vídeo nosso que deu bastante alcance. Deixa eu ver se eu consigo falar 100% disso aqui que eu vou falar, mas dá sim. Deu bastante alcance. Foi um vídeo que a gente falou sobre como montar um paralelo com um interruptor inteligente.
Quando a gente lançou esse vídeo no YouTube, a gente já tinha o canal, já estava grande e tal, mas quando a gente lançou esse vídeo no YouTube, não existia o conceito ainda, pelo menos dentro do aplicativo de automação, não existia o conceito ainda de paralelo virtual, que agora tem. Agora tá facinho fazer um paralelo virtual. Mas eu lembro como se fosse hoje, aqui no estúdio, eu e o Victor, trabalhava aqui ainda com a gente se matando aqui, ó. Como é que a gente faz uma lógica dentro da programação do aplicativo para fazer duas teclas funcionarem como paralelo, criando cenas. E aí a gente criou ali uma programação mesmo entre os interruptores para funcionar como paralelo. Caramba. Por que a gente fez isso? Ao pesquisar o conteúdo de um canal no YouTube, a gente observou o seguinte, o cara falou sobre interruptor inteligente que gasta muito menos fios do que um interruptor paralelo. Ele usou alguma matemática assim. Indo nos comentários, mas beleza. E quando eu quero usar ele como paralelo, aperta um interruptor aqui, acende, e o outro interruptor do outro lado apaga. Aí a resposta dele era, você pode usar o celular para apagar do outro lado. Nossa. Mas e se eu não tiver o celular? Tem comando de voz. E se eu não tiver a Alexa? Eu quero usar como é na prática. Aí tipo, será que dá pra fazer, Victor? Aí ficamos ali e tal, encontrando. De uma forma, fizemos o vídeo. Cara, esse vídeo bombou. Uau. Muito bom. Por quê? Porque a gente respondeu uma dúvida de vários conteúdos. Sim. Que não tinha resposta. Vocês não tiraram essa dúvida da sua cabeça? Não. Porque muitas das vezes pode acertar, mas muitas das vezes só vai ser você que tem essa dúvida. Exato. É quando você vai no YouTube ver os comentários, um monte de gente fazendo, isso aqui não vem de mim. Exato. Isso aqui é global. É legal que, por exemplo, quando a gente vê esse conteúdo hoje, e você já conhece a função nova que lançou nos aplicativos de paralelo inteligente, você fala assim, mas que trabalheira danada, velho, pra conseguir fazer um paralelo, sendo que agora tem um paralelo inteligente, mas não tinha. Sim. Não tinha paralelo virtual, não é paralelo inteligente. Não tinha o paralelo virtual antes. Essa função no aplicativo de casa inteligente. Então, na ocasião, tem muitos comentários assim, caramba, cara, você respondeu a dúvida do meu cliente aqui, caramba, não sei o que. Então tem muito a ver com a forma com a qual você vai lá, vou estruturar meu conteúdo, vejo qual é o conteúdo, vejo o conteúdo que tá bombando, hypando ali, aí eu pego e analiso os comentários e faço um respondendo, inclusive os principais comentários que surgiram naquele conteúdo. Perfeito. Isso ajuda muito também quando, não sei que conteúdo postar. Conteúdo fazer, vou olhar os meus concorrentes, ver os melhores vídeos, ver os comentários, agora já sei. Porque ficar pensando em conteúdo realmente é um desgaste, ainda mais no começo, não sei o que fazer, pronto, olha ali. Não fica quebrando cabeça, tentar reinventar a roda. Exato. Pega, por exemplo, os carros que você vê hoje em dia são parecidos, mas tem detalhes diferentes. Exato. É fazer isso também, com a sua identidade, aquele vídeo. Porque vai ter pessoas que vai entender melhor com o seu vídeo. E vai ter a pergunta deles respondida com o seu vídeo. E outra coisa, né, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula e um professor me ensina o que é eleiçade geral, eu vou numa outra sala de aula, um outro professor me ensina também o que é eleiçade geral. Qual que é o problema deles dois ensinar o mesmo conteúdo? Exato. Então, olha, vou fazer, o cara lá fez já esse conteúdo. E daí? Você vai fazer com o seu, você não vai copiar. Você vai modelar ali aquele conteúdo, vai fazer um parecido ou até igual, mas é você falando, cara. Sim. Então não vem com bolodório, nem com frescura, não. A Sala da Elétrica foi um dos primeiros canais na internet, que a gente tá desde 2009 produzindo conteúdo. A gente tá no YouTube desde 2008, mas produzindo conteúdo desde 2009. Acho que é isso. Cara, a gente tem os conteúdos lá no YouTube, e se eu fosse ficar chateado porque alguém fez um conteúdo parecido com o meu, putz, nossa senhora. Tanto é que, por exemplo, tem um conteúdo que a gente fez e que, cara, tem milhões de visualização, que são aqueles de como identificar os terminais do motor monofásico, trifásico. Cara, não existia isso na internet antes. Eu peguei aquilo de um material, de um livro antigo,
que eu usava em 2000 Caramba. para estudar. E aí eu peguei esse conteúdo e produzi o vídeo, bombou, tá? Hoje tem um monte de vídeo ensinando. Eu tenho uma certeza comigo que 90% dos conteúdos de como identificar os terminais de motor que foram feitos depois desse meu vídeo foi muito motivado pelo meu vídeo. Ou a pessoa viu que era um conteúdo que dava bastante resultado e fez igual e aprendeu comigo, ou ela já sabia fazer e não tinha se dado conta que poderia ensinar. Sim. Tem um monte de gente que tem conhecimento, pô, não é só o Everton, não. É. Tem muitas pessoas, tem muito conteúdo que você vai ver é o seguinte: se vamos supor que você tá querendo fazer um conteúdo, aí você fala assim, pô, vou fazer um conteúdo. Nossa, caramba, esse conteúdo tão simples aqui deu tanto resultado pra esse cara. Eu sei fazer isso aqui com os pés nas costas. Sim. E nunca pensei em produzir esse conteúdo. Porque pra você é simples, é fácil. Só que pro próximo, não. Exatamente. Exatamente. Não subestime o seu conhecimento. Sim. Perfeito. Show. Pra finalizar, Everton, qual que é os prós e contras de cada um? O eletricista que quer alcançar o cliente final e do eletricista que quer alcançar o influenciador. Quer ser um influenciador, né? Vamos lá, né? Ó. Esse quer ser um influenciador. Os prós. Cara, quando você começar a ter uma escala, você começa a vender B2B, né? Vender para empresas. Sim. Aí o que acontece? Você começa a ter um ticket alto, né? Eu vou fazer uma parceria, 10, 30, 50 mil reais, consegue fazer vendas nessa ordem. Sim. Então isso é um pró. O contra é que demora pra você conseguir uma autoridade e volume de pessoas te acompanhando para que você se torne interessante para essas marcas. Sim. Um outro pró de quando você se torna um influenciador, você pode lançar um produto seu. Sim. Um curso, uma consultoria, mentoria, uma assessoria ou até um produto físico seu. Camiseta, boné, chave de fenda, sei lá, o que. A imaginação vai longe. Quando eu vou atrair clientes, prós e contras. Um contra é a frustração de você não escalar em número de seguidor. Que pode ser, eu posso falar isso 10 milhões de vezes. Não importa o número de seguidor, importa quem está te contratando. Só que todo mundo que tem uma página, um Instagram, quer ver os números de seguidores aumentarem. Sim. Só que é mais difícil, né? Vai ter um conteúdo que vai bombar e outros não. Então isso é um contra. Demora mais para você escalar. Sim. Às vezes você acerta muito e escala rápido também, tem isso, né? Mas não dá pra você pensar assim, vou construir vídeos virais todas as horas. Não é assim que funciona. É exceção. Um pró é que você não precisa de milhares de pessoas próximas de você para você fazer a venda. Sim. O que você precisa é geolocalizar o seu conteúdo e deixar muito claro que quem está falando é o Everton de São Bernardo do Campo, que atende famílias que moram em apartamentos e que querem automatizar suas casas. Perfeito. Quando eu deixo isso muito claro na minha comunicação, a pessoa que é de São Bernardo, uma família, mora no apartamento e quer automatizar a casa, ouve, esse cara tá perto de mim, cara. Porque eu achei que ele era da internet. Mas eles esquecem que internet é pessoas normais, né? Sim. Nossa, esse cara aqui é daqui de perto. E aí ele vai entrar em contato. Sim. Um dos erros que eu não comentei anteriormente é durante o processo de construção de conteúdo, você não deixa claro de onde você é quando você quer atrair cliente. É um erro muito comum. Daqui a pouco tem alguém de Rondônia perguntando pro cara lá do Acre, não vai. Rondônia perguntando pro cara do Rio Grande do Sul assim: você atende aqui o bairro tal? Que bairro que é esse? Aqui em Rondônia. Não, pô, tô aqui no Rio Grande do Sul, pô. Então deixa claro ali no meu perfil, nos meus conteúdos, da onde eu sou. Sim. Por isso que eu falei, o SEO lá que a gente falou pra você estudar, na legenda eu posso colocar eletricista em São Bernardo do Campo, atendendo os clientes, e colocar ali o conteúdo para evidenciar quem sou, como me contratar e assim por diante. Sim.
Porque imagina, a pessoa coloca lá no Google, eletricista de automação residencial. Aí vê lá nos vídeos curtos. Caramba, esse cara é muito bom os conteúdos dele. Deixa eu ver, deixa eu chamar ele aqui. Caramba, ele mora aqui perto também. Vou chamar ele. Pronto, você fechou um contrato ali, uma parceria com a pessoa, porque fez um SEO correto, porque colocou automação residencial, eletricista e a localização. Exatamente. Porque inevitavelmente seu conteúdo vai aparecer para pessoas que não estão próximas de você também. Sim, tá tudo bem. Esses dias atrás mesmo eu vi uma postagem de um bar, se eu não me engano, um restaurante, que ele tava com uma promoção assim, ó, quem se chamasse João tinha 2 chopps de graça. Aí eu mandei pro meu amigo que chama João, né? Só que aí eu tinha visto que era longe, né? Era no Paraná. Longe pra ir tomar 2 chopps. Sim. Eu falei, olha aí, João, ó, 2 chopps de graça pra você, ó. Meu presente pra você. Pô, no Paraná, velho, como é que eu vou lá pra tomar 2 chopps? Então, assim, você vai aparecer na frente de clientes potenciais, mas que não estão próximos de você. E tá tudo bem. Deixe claro na sua comunicação ali, onde você atende, e aí você vai atrair e se conectar com o cliente mais rapidamente. Perfeito. Certo? Certíssimo. Qual foi o seu despertar do podcast de hoje, Gabriel? O despertar é que ele não precisa construir do zero o conteúdo. Ele pode olhar outros conteúdos de outros eletricistas que alcançam esse público e modelar para a linguagem dele, o público-alvo dele, com a linguagem dele mesmo. Então ele não precisa tirar da cabeça dele, não. Ele pode olhar os problemas das pessoas que ele quer alcançar. Show. Acho que eu vou despertar. Não adianta você sair tirando foto, fazendo vídeo e postando nas redes sociais. Você tem que dar um passo atrás e desenhar pra quem quem vai consumir esse conteúdo, né? Sim. E aí você começa a ser mais assertivo. Até na hora de falar. Você não vai falar o nome do Edson. Mas você vai falar pro Edson. Você vai pensar nele na hora de falar com ele. Pessoal, eu sei que quando o seu filho tá no quarto e você precisa ir lá ver o seu filho no quarto, você sai da sua suíte e vai até lá, aí você acende a luz no rosto dele só pra ver como é que ele está. E ele acorda só porque você acendeu a luz? Ou o abajur? Cara, vamos instalar na sua casa aí uma iluminação dimerizável, porque aí você, com um comando de voz, ou mesmo um toquinho simples aqui no seu interruptor ou no seu celular, você vai ligar a luz bem fraquinha pra ver como é que ele está e se ele tá dormindo bem. Cara, falei, sem falar o nome do meu cliente, conectando exatamente com o que ele tá vivendo. Acabou, pô. Começa a fazer um negócio mais inteligente. Perfeito. Show? E aí, o que você achou? Não esquece, hein? Agora em abril, imersão de montagem de painéis. Então, o link tá na descrição. No próximo episódio, nós falaremos aí sobre mais conteúdos que vai ajudar você, eletricista, se transformando em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Valeu!